bom? Nós estamos aqui agora iniciando essa aula de uma maneira diferente, né? Primeira vez que eu estou aqui aparecendo para vocês, estou começando a utilizar essa técnica, a testar. E hoje nós vamos fazer nossa aula de exercício referente às nossas duas últimas aulas, a aula 5 e a aula 6, que falamos sobre situação líquida e patrimônio líquido, tá bom? Vamos estar fazendo alguns exercícios, outros de concurso, para ver se conseguimos captar, né, o que foi passado nas aulas anteriores. Primeiro exercício: o gráfico T, utilizado para representar a situação patrimonial de uma empresa, evidenciando os bens, direitos e as obrigações devidamente agrupados em ativo e passivo, denomina-se, então. Esse exercício quer saber qual o nome que se dá à representação gráfica do patrimônio, né? Aquele T lá que eu falei, que até brinquei com vocês, que eu chamo de tesão. E ficou bem claro que é denominado de balanço patrimonial, né? A demonstração chamada balanço patrimonial, onde evidencia o meu ativo, o meu passivo, né? Destrinchado ali em bens, direitos para ativo e obrigações para o passivo, né? Então aqui a resposta é a letra D, balanço patrimonial. Questão de número 2. A diferença entre o ativo, que é bens e direitos, e passivo denomina-se. Ele quer saber qual é o nome que se dá ao valor que nós achamos quando confrontamos o ativo com o passivo. Quando fazemos esse confronto, nós achamos a situação líquida ou patrimônio líquido. Ficou bem claro nas aulas também. Essas duas questões são bem fáceis, as primeiras. Porém, essa tem uma pegadinha, né? A gente sabe que não é balanço patrimonial, porque a gente viu na primeira questão que ele é o gráfico representativo, né? Balanço patrimonial é o gráfico representativo do patrimônio. Muitas pessoas poderiam marcar situação líquida positiva e situação líquida negativa, tá? Mas, por exemplo, situação líquida positiva, ela só vai acontecer quando o meu ativo for maior que o meu passivo. Eu tenho um ativo de 100, um passivo de 80, eu tenho uma situação líquida de 20, uma situação líquida positiva. Mas o exercício, ele dá valor ao ativo ali, na hora de falar sobre o confronto? Não, ele só quer saber, quando se faz a diferença entre o ativo e passivo, o que se denomina se aquele valor ali? É o valor da situação líquida, tá? Se o exercício mencionasse valor, e aí você poderia calcular e saber se era uma situação líquida positiva ou negativa, como aqui abaixo, que é quando o ativo ele é menor que o passivo, tá bom? Então a questão 2 está resolvida. Nós vamos para a questão 3, que diz o seguinte: situação líquida ativa é o mesmo que... Para a gente fazer esse exercício, a gente tem que lembrar o que é situação líquida ativa. E situação líquida ativa é um termo usado para quando o meu ativo é maior que o meu passivo. Quando o meu ativo é maior que o meu passivo, eu tenho uma situação líquida ativa, boa. Então vamos lá. A situação líquida ativa é o mesmo que positiva? É. Quando a situação líquida é ativa, ela também pode ser chamada de positiva. Mas aqui no A também tem, ou deficitária. Não, deficitária não pode ser, porque deficitária é quando o passivo é maior que o ativo. Então a letra A não é. B, passiva? Não, passiva não pode ser porque é quando o passivo é maior que o ativo. E negativa também, é quando o passivo é maior que o ativo. Então essa também não é. C, situação líquida ativa é o mesmo que positiva? É. Ou superavitária? Também. Ou seja, são 3 formas de dizer, de se nomear quando o ativo é maior que o passivo. Quando o ativo é maior que o passivo, situação líquida positiva. Também pode ser chamada de situação líquida superavitária ou situação líquida ativa. Então a resposta, letra C. Letra D não pode ser, porque passivo a descoberto é quando o meu PL é negativo. E para o meu PL ser negativo, o meu passivo precisa ser maior que o meu ativo. Beleza? A questão 3 resolvida também. Vamos para a 4. A 4 diz: o que é passivo descoberto? Acabamos de responder. É quando o PL ele é negativo. Se você respondesse isso, é quando a empresa apresenta um PL negativo. É chamado de passivo a descoberto. Outra forma de responder é dizendo que o seu ativo ele é menor que o seu passivo. Quando o seu ativo é menor que o seu passivo, a empresa vai ter um PL negativo e um passivo a descoberto. Ou seja, PL de 80, ativo de 80, passivo de 100, temos um PL negativo de 20.
Está respondida a questão 4 acerca de passivo descoberto. 5. A questão diz o seguinte, a questão 5, lá em cima. O que acontece quando o ativo é maior que zero, o passivo é maior que zero e a situação líquida é menor que zero? Está perguntando o que acontece nesse caso. A gente sabe que o ativo é maior que zero, positivo. Passivo maior que zero, também positivo. E a situação líquida é menor que zero. A gente não sabe quanto maior que zero é o passivo e o ativo. Só sabe que eles são positivos. A situação líquida é menor que zero. A gente sabe que ela é negativa. E para uma situação líquida ser negativa, o que tem que acontecer, gente? Que a gente acabou de falar nas questões anteriores. Para a situação líquida ou o PL ser negativo, é necessário que o ativo seja menor que o passivo. Então é isso que acontece. É quando a empresa tem um ativo, que ele é positivo, e um passivo que também é positivo, porém o ativo é menor que o passivo, fazendo o meu PL ser negativo, ou seja, abaixo de zero. Então aí, ó, o fato deste acontecimento é que para o meu PL ser menor que zero, ou seja, negativo, com certeza o meu ativo é menor que o meu passivo. Questão 6, mesmo estilo. O que acontece quando o ativo é maior que zero, passivo maior que zero e situação líquida é igual a zero? Ou seja, eu sei que meu passivo é maior que zero, sei que meu ativo é maior que zero e sei que a minha situação líquida é igual a zero. Maior que zero quanto? Não sabemos. Mas sabemos que a situação líquida é igual a zero. E para uma situação líquida ser igual a zero, logicamente o meu ativo tem que ser igual ao meu passivo. Eu tenho um ativo de 100, tenho um passivo de 100. 100 menos 100 igual a zero. Então, ó, o fato deste acontecimento é que para o meu PL ser igual a zero, ou seja, nulo, é necessário que o meu ativo seja igual ao meu passivo. Questão 7, uma questão mais elaborada, tá? Ele pede para representar graficamente e apurar a situação líquida. Ele dá as contas aqui, ó, tá vendo? E aí a gente vai, ó, fazer o quadrinho. Nesse quadrinho a gente sabe que do lado esquerdo, como aprendemos do balanço, nós temos o nosso ativo e do lado direito nós temos o nosso passivo. A primeira conta é caixa. O caixa é um bem de uma entidade. Se é um bem, ele fica do lado esquerdo, lá no ativo. Tá lá, caixa, R$200, conforme diz ali o quadrinho acima. A próxima conta é móveis e utensílios. Móveis e utensílios é um bem, então fica do lado esquerdo, lá no ativo, no valor de R$300. A próxima conta é duplicados a pagar. Tudo que termina com a pagar é uma obrigação, é uma coisa ruim. Então fica do lado direito, lá no passivo. Está lá, duplicadas a pagar no valor de R$170. A próxima conta é veículos. Veículos é um bem, então lado esquerdo, ativo, R$30. E a próxima conta é salários a pagar. A mesma questão lá do duplicados a pagar, é uma obrigação, fica do lado direito, lá no passivo, no valor de R$20. E a última, duplicados a receber, sempre que tem o termo a receber, significa que temos um direito, e se é direito, ele fica lá no lado esquerdo, no ativo, no valor de R$70. Agora, o que temos que fazer? Nós temos que somar o nosso ativo. E para somar o nosso ativo, a gente vai pegar os valores aqui, ó. 200 da caixa, 300 do móveis e utensílios, vai dar 500, mais 30 do veículo, 530, mais 70 do duplicados a receber, vai dar 600. Então, nosso ativo no valor de R$600. Vamos somar o nosso passivo. O nosso passivo nós temos duplicata a pagar no valor de 170 e temos salários a pagar no valor de 20. 170 mais 20, 190. Então, nosso passivo é 190. Para acharmos o nosso PL e nós equilibrarmos o nosso gráfico patrimonial, nós precisamos confrontar o ativo com o passivo. Então, pegamos o nosso ativo, valor de 600, e diminuímos pelo passivo, que é 190. 600 menos 190 é 410, que está aqui, ó, o valor do PL em vermelho, que já estava desde o início do exercício. O PL é de R$410. Aí agora o que a gente faz? Soma dos nossos ativos dá 600. A soma do nosso passivo mais o nosso PL também vai dar o mesmo valor do ativo, ou seja, 600. Equilibramos a nossa equação da forma que ela deve ser demonstrada. Lembra que o balanço patrimonial é uma demonstração que deve ser apresentada de forma equilibrada? Lembra? Balanço, os dois lados com o mesmo peso? Então, está aí demonstrado, ó, 600, exercício feito.
Questão 8 lá, questão de concurso do Banco do Brasil de 1992 adaptada. Ele está mandando a gente considerar B como bens, D como direitos, O como obrigação e PL como patrimônio líquido. O que eu tenho para falar para vocês, a primeira coisa é o seguinte, eu não coloquei aqui, esqueci de acrescentar no slide o que se pede o exercício. O que ele está pedindo é para que você diga a afirmativa que está incorreta. E nós vamos apurar juntos. Se B mais D, ou seja, se bem mais direitos for maior que obrigação, ou seja, não há diferença. Bens e direitos não é ativo. Concorda? Então, B mais D é ativo. E obrigações não é passivo? Então ele está dizendo a mesma coisa. Se o ativo for maior que o passivo, a empresa encontra-se com passivo a descoberto. Lembra, passivo a descoberto é quando o PL é negativo. Isso acontece quando o ativo é maior que o passivo? Não, isso está errado. É o inverso, né? Isso só vai acontecer quando o passivo for maior que o ativo. Então, opa, já achamos a questão errada. Então, a questão errada é a letra A. Ou seja, a frase incorreta é a letra A. Então, essa é a resposta. Está lá. Mas vamos conferir as outras? Se B mais D, ou seja, se ativo é menor que as obrigações, que o passivo, a empresa encontra-se em situação líquida deficitária. Correto. Se B mais D é maior que O, ou seja, se ativo é maior que passivo, a situação patrimonial é positiva. Tá certo? Agora, se B mais D, ou seja, se ativo é igual a O mais PL, ou seja, obrigações mais patrimônio líquido. É verdade. O meu ativo sempre vai ser igual à soma das obrigações do passivo mais o PL. Olha só. Que a gente viu mais atrás lá, ó. Meu ativo vai ser igual à soma, ou seja, meus bens e direitos vai ser igual à soma do passivo mais o PL. Essa é a demonstração contábil, beleza? Vamos para a nossa última questão também de concurso. Da AFTN de 85. Assinale a alternativa que indica a situação líquida patrimonial inconcebível, ou seja, aquela que não tem como existir. Não tem como existir essa hipótese, ela é inconcebível. Vamos ver? Tem como a situação líquida ser igual ao ativo? Tem. Como? Por exemplo, situação líquida igual ao ativo. Para isso acontecer, o meu passivo tem que ser igual a zero. Por exemplo, eu tenho um ativo de 100 e minhas obrigações, meu passivo é igual a zero. Quando eu confronto 100 menos zero, a minha situação líquida vai ser 100. Ou seja, minha situação líquida é 100 e meu ativo é 100. Situação líquida não está sendo igual ao ativo? Tá. Então, esse caso é concebível. Tem como. B. Situação líquida maior que o ativo. Esse caso nunca vai acontecer. Porque, por exemplo, o caso mais próximo disso é que a gente viu na primeira questão, que é o meu passivo ser zero, e quando o meu passivo ser zero, a situação líquida vai ser igual ao ativo. Mas não tem como ela ser maior, porque não tem como o passivo ser um valor negativo. Por exemplo, não tem como o meu ativo ser 100 e o meu passivo ser menos 20. Correto? Porque aí eu ia fazer essa soma, ó, 100 menos 20, e aí o sinal vai mudar e ficaria uma situação líquida de 120 maior. Mas não tem como isso acontecer. Por quê? Porque os valores do meu ativo e os valores do meu passivo têm que sempre ser positivos. Eles nunca podem ser negativos. O que pode ser negativo? Meu PL pode ser negativo. Agora, o meu ativo e o meu passivo nunca podem ter valores negativos. Então, fica impossível a situação líquida ser maior que o ativo. Não tem como. Tem como ela ser igual. Agora, superior nunca, porque a demonstração é mostrada em forma equilibrada e o meu ativo e o meu passivo não podem ter valores negativos. Claro que existem contas redutoras dentro dele, a gente vai aprender mais lá na frente, que são contas que estão lá enquadradas entre parênteses, de forma negativa. Mas o saldo dele total jamais pode ser negativo, tá bom, gente? A gente vai aprender isso mais na frente. C. Situação líquida menor que o ativo. Tem como a situação líquida ser menor que o ativo? Tem. Por exemplo, o meu ativo é 100, o meu passivo é 80. A situação líquida é 20. Tem uma situação líquida de 20, tem um ativo de 100, ou seja, a minha situação líquida é menor que o meu ativo. Situação líquida maior que o passivo. Tem como?
Tem a situação líquida ser maior que o passivo. Por exemplo, eu tenho uma situação, tenho um ativo de 100, tenho um passivo de 20 e a minha situação líquida vai ser 80, ou seja, a situação líquida está sendo maior que o passivo. A situação líquida é 80, o passivo é 20. Então, nesse caso tem como. E a situação líquida ser menor que o passivo. Tem como também. Eu tenho um ativo de 100, tenho um passivo de 80, a minha situação líquida vai ser 20. A minha situação líquida de 20 não é menor que o meu passivo de 80? Então, esses casos tem como, exceto da letra B, que a situação líquida jamais pode ser maior que o ativo. Beleza, gente? Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de vídeo. Um grande beijo, estudem. Até a próxima aula. Conto com vocês, professor Mário Júnior.